Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu também estou bem, eu peço desculpa pela qualidade da câmera, não tá muito boa. E hoje eu queria compartilhar com vocês a história de quando Deus ele falou com Abraão a respeito da promessa que Abraão teria. O texto que a gente vai ler se encontra lá em Gênesis 18, do verso 1 ao verso 2, que diz: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens em pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Bem, o verso começa falando que Deus ele apareceu para Abraão, quando Abraão estava na frente da casa dele, na frente da tenda dele. No verso 2 vem falando que Abraão, quando ele viu, ele levantou os olhos, e ele viu que havia 3 homens em pé diante dele, e ele prostrou-se em terra. Ao longo do capítulo, a gente consegue ver que depois que Deus ele chegou até a casa de Abraão, Deus ele deu uma promessa a Abraão de que ele teria um filho, e seria o filho da promessa, que iria nascer em 1 ano após essa visita aqui de Deus. Sabe o que é bem interessante que a gente pode tirar dessa história? Deus ele aparece sempre na hora certa. Deus ele apareceu para Abraão na hora mais quente do dia. E o que é bem interessante também é que Abraão aqui nesse período ele tinha aproximadamente 100 anos de idade. E é muito interessante a gente parar para analisar e refletir que Deus ele poderia ter vindo em um outro momento. Deus ele poderia ter vindo dar a promessa a Abraão de que ele teria um filho quando Abraão tinha 30 anos, 40 anos, mas não. Deus ele resolveu aparecer quando Abraão tinha 100 anos de idade, para mostrar que o milagre iria acontecer ali e para mostrar o poder dele através da vida de Abraão. Sabe, Deus ele tem um momento certo. Deus ele tem uma hora certa para chegar com um propósito. E outra coisa, o que a gente pode entender também é que toda visita de Deus, ela tem um propósito. A visita de Deus para Abraão naquele momento era levar a promessa a Abraão de que em 1 ano ele seria pai. No verso 2 vem falando da atitude de Abraão. Abraão ele levantou os olhos. Imagina Abraão levantar os olhos na hora mais quente do dia. Geralmente o sol estava muito quente. Então Abraão ele levantou os olhos e em seguida o verso vem falando que ele prostrou-se em terra. É isso que está faltando muitas vezes na gente. Levantar os olhos e prostrar-se perante a Deus. Levantar os olhos para ver a grandeza de Deus sobre a nossa vida e prostrar-se diante do Senhor. Eu aconselho você a ler o Gênesis 18. Vai aprender muitas lições com esse capítulo. Mas o que podemos tirar dele hoje, 2 lições que nós podemos tirar dele hoje. A primeira delas é que Deus sempre aparece no momento certo. Às vezes para nós parece atraso de Deus, mas na verdade é Deus trabalhando, é Deus moldando. Então não se preocupe, toda visitação de Deus ela tem um propósito e Deus sempre chega na hora certa. Deus não está atrasado, Deus simplesmente vai agir, mas na hora certa, na hora que Ele determinou. Então que possamos entender, que possamos levantar os nossos olhos e nos prostrar perante o Senhor. Assim como Deus visitou Abraão, Ele quer te visitar hoje. Ele está dizendo para você, filho, eu vim te visitar, porque eu tenho uma promessa para sua vida. Deus, Ele tem uma promessa para sua vida.